Hi guys! Depois de algum tempo, estamos de volta, né? Correria e o dia a dia, tô tendo pouco tempo para gravar, mas vim gravar um vídeo aqui de curiosidades, né? Porque algumas pessoas têm curiosidade sobre o fato de ser rei, né? Então, vim mostrar para vocês algumas funções, né? Que o rei tem. Acho que a primeira delas e a mais óbvia é a questão dos buffs, né? Porque quem é rei tem 5% de ataque, defesa e saúde permanente, né? Enquanto você tá com a coroa, você ganha esses buffs de rei. Outra coisa que o rei pode fazer é colocar os buffs nas tropas, né? Por exemplo, aqui é uma habilidade que o rei, por exemplo, quando você está nas ruínas ou em alguma batalha, ele pode ativar naquelas tropas, né, que estão ali em volta. Às vezes ele quer dar um buff naquelas tropas e aquelas tropas em volta vão ganhar um buff de... Aqui, vamos ler aqui o buff completo para vocês poderem entender. Escolha uma tropa no seu reino para agir como a tropa líder. Enquanto a estabilidade estiver ativa, a tropa líder concederá um bônus de 3% para todo o dano causado por todas as tropas próximas do mesmo reino por 10 minutos. Esta habilidade melhora a luta das tropas e rallies no mapa do mundo, e não melhorará as tropas numa guarnição ou rally. No caso, só serve para ataque, né, em campo aberto, tá? Não serve para guarnição e não serve para rally. Às vezes, se você pensava que dava algum buff no rally ali próximo, não dá, é apenas nas tropas em campo. E como vocês viram, custa 500 gemas, né? Outra coisa que você pode fazer é o aprisionar, né? Você aperta ali no botãozinho vermelho e aí vai ativar aquela habilidade de prisão, né? Naquela pessoa do reino, né? Aqui com relação aos presentes do reino, né? Somente o rei pode dar os troféus, né? Para alguém, às vezes, normalmente, né, o conselho do reino avalia quem são as pessoas naquela semana que se esforçaram mais pelo reino e tal. E podem estar recebendo esses troféus, tá? São 10 troféus avançados, 5 de elite, 2 épicos e um lendário, tá? Esses troféus, cada pessoa pode receber apenas um troféu por semana, tá? Normalmente, às vezes, o pessoal que trabalha, que ajuda, né, nos títulos, normalmente eles sempre ganham algum troféu, porque é do seu trabalho árduo, né? E aí o conselho do reino vai decidir quem são as pessoas que vão, né, ganhar os outros troféus, tá? Cada troféu, cada baú daquele, né, tem uma recompensa diferente, tá? Essas são duas habilidades, né, que você pode ver diretamente aqui pelo rei. As próximas, vamos aqui. Outra coisa que apenas o rei pode fazer é dar esses 3 títulos: rainha, general e primeiro-ministro, tá? Cada um deles também dá um buff, igualmente os títulos de justiça, duque e tal, cada um tem sua função, né? Se você não conhece bem, nós temos um vídeo gravado aqui no canal falando sobre títulos do reino, tá? Pode te ajudar bastante. Então, se você não assistiu, dá um pulinho lá. E então, esses 3 títulos aqui, rainha, general e primeiro-ministro, somente o rei pode conceder. E eles 3, além, né, dos buffs que eles ganham: rainha, 15% de coleta; general, ataque e defesa, 5%; e primeiro-ministro, produção de recursos e velocidade de construção. Além desses buffs, eles conseguem, né, doar esses outros títulos, né, positivos ou negativos, para as pessoas no reino, tá? Apenas esses 3, mais o rei, conseguem colocar título de duque, arquiteto, cientista em outras pessoas do reino, tá? Então, essa é outra função que apenas o rei pode fazer, tá? Que é doar os títulos de rainha, general e primeiro-ministro.
Outra coisa é os buffs, tá? O rei também pode ativar buffs para beneficiar o seu reino. Cada buff tem um valor e tem um tempo de duração. Por exemplo, esse que aumenta a velocidade de construção, né? Aqui, ele custa 1.200 gemas, tá? Cada vez. E ele aumenta 10% na velocidade de construção por 4 horas, tá? Tem a Revolução Industrial, que custa 1.800 gemas e aumenta a velocidade de pesquisa por 4 horas. O próximo é o Mobilizar para a Guerra, que a maioria já conhece, né? Que sempre está sendo ativado no MGE, né, no primeiro dia do MGE, que aumenta a velocidade de treinamento em 10% por 4 horas e custa 2.500 gemas. Clima favorável, que aumenta a produção de recursos em 20% por 8 horas, né, custa 1.500 gemas. Esse outro que é mais popular durante as guerras, KVK, que aumenta a velocidade de cura em 30% por 8 horas, custa 2.000 gemas. Como você pode ver, cada buff que seu rei ativa no seu reino, ele tá pagando, tá? Por isso que normalmente em alguns lugares o pessoal paga esses buffs com fazendas, né? Contas fazendas. Porque é caro, né? Querendo ou não, é muito caro. Então, normalmente algumas pessoas recorrem por fazendas para poder não estar gastando, né, as gemas das suas contas principais. Como vocês podem ver, é bastante caro, tá? Tem esse outro imposto, que é uma habilidade ativa, aumenta a velocidade de coleta de recursos em 30% em 8 horas para todos os governantes deste reino. Enquanto a habilidade estiver ativa, 1% de todos os recursos reunidos deste reino são dados como imposto ao rei, até um limite de 12 milhões por tipo de recurso. E aí, para você poder ativar novamente, você deve esperar 20 horas. Tem a habilidade ativa de prisão, que é tranque o local da cidade de um único governador, desabilitando o teleporte da cidade por 10 minutos. Não pode almejar os membros da própria aliança ou reis de outros reinos. Tempo de resfriamento, 15 horas. Eu dei o exemplo ali, né, do meu companheiro de aliança, mas no caso ele não poderia ser aprisionado. Ele teria que ser expulso da aliança ou aprisionar alguém de outro reino, de outra aliança ou algo assim, tá? Líder, escolha uma tropa, como nós já lemos lá, né? Exilado. Uma cidade com escudo de paz ativo será forçada a se teletransportar aleatoriamente para sua província inicial ao entrar no reino perdido. Se a cidade não tiver um escudo da paz ativado, ela sofrerá um aumento de 5% no dano pelos próximos 30 minutos. Não pode ser usado em governadores do mesmo reino, tá? E para você poder utilizar ela novamente, você precisa aguardar 72 horas. Tá? Isso aqui, no caso, tem que ser usado durante o KVK contra governadores de outro reino. Tá? Então, essas são algumas habilidades que o rei pode estar, né, ativando. Outra coisa que o rei pode fazer é limitar, né, a entrada de pessoas no reino com relação a poder. Por exemplo, agora a capa de poder do reino está em 25 mil. Se às vezes o rei tem alguém, né, que está querendo migrar para o reino, então essa pessoa tem que conversar com o rei ou com o conselho daquele reino para que o rei possa subir a capa de poder, né, e autorizar essa pessoa a entrar. Aí você pode ver que aqui nós temos 25 mil, 35 milhões, 45, 55, 65. Tá? Ou nenhuma capa de poder, para que alguém com mais poder do que 65 possa subir, possa entrar, né? Então essa é uma habilidade que apenas o rei pode definir, tá? Aqui tem alguns reis anteriores, né? Vários reis que passaram pelo reino, tá? Na verdade existem vários reis, né? Atualmente não é só um. Todos os R4 no caso da minha aliança atual são reis, tá? A gente, no caso, a gente divide, tá? Quem tá online tá com a coroa, tá? Normalmente é assim que acontece. Então, quando alguém vai dormir, a outra pessoa já assume, tá? E aqui é bom porque nós temos pessoas aqui
todos os fusos horários na nossa equipe de R4. Então, facilita muito a questão da transição, né, da coroa, para que sempre tenha um rei online para estar atento, né? Outra coisa que apenas o rei pode fazer é enviar a mensagem de reino, né? Quando ela envia a mensagem aqui, o reino todo recebe, né? Vocês já devem ter recebido mensagens do rei. Vou dar um exemplo aqui, né? Sobre os líderes de rally. Quando envia a mensagem, você vai receber essa mensagem de reino, ok? Então, essas são algumas funções, né, que o rei tem. Se você não sabia, eis aí mais uma curiosidade, né, sobre o reino, tá? Então, se você gostou, deixa aqui, né, o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, né, fala pra gente, bota aí que a gente vai tentar responder todas as pessoas, tá? Uma última curiosidade que eu já estava esquecendo. O que faz alguém ser rei? Como é que você consegue, né, ser rei de um reino? Para você ser rei de um reino, você tem que tomar o templo perdido, tá? O líder da aliança, tá? O líder da aliança que detém o templo perdido, esse se torna rei. O líder da aliança que detém o reino perdido, esse se torna rei, tá? Normalmente você sempre vai ver a aliança top 1, ou às vezes tem uma transição, né, das 3 principais alianças. Então, depende muito da forma de governo do seu reino, tá? Então, é isso. Se você quer ser rei, você tem que ir lá, tem que tomar o templo perdido. Normalmente não é tão fácil, o templo não está aberto todos os dias, né? Ela tem um tempo também de resfriamento, como outros locais sagrados. Por exemplo, daqui a 2 dias e 12 horas, o templo estará aberto para ser tomado, né? Mas, pensa direitinho se você quiser fazer isso, tá? Isso implica em muitas situações. Então, se você gostou, deixa o seu like aí. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!